turma, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto do livro que nós começamos há algumas aulinhas atrás, tá bom? E aí hoje nós vamos dar essa continuidade para encerrar este capítulo do livro e assim darmos prosseguimento às outras coisinhas que a gente tem que fazer, né? Então vamos lá? Então vamos lá, né? Dar continuidade ao capítulo 4, que foi da aula retrasada, né? Que nós paramos. Esse assunto é bem longo. Na verdade, eu falei no início da aula que eu iria concluir esse capítulo hoje, mas não vou, porque se eu concluir tudo hoje, vai ser meio que um assunto passado por cima, sabe? E esse assunto, ele é bem, apesar de muito legal, às vezes ele é meio complexo de ser compreendido, assim, quando entra nessa questão da divisão da lógica aristotélica, os princípios da lógica. Então, para não complicar a cabecinha de vocês, eu acho que eu ainda vou dividir essa aula em mais uma, tá certo? Então, vamos lá. Na perspectiva aristotélica, a lógica é o estudo dos métodos e princípios da argumentação e investigação das condições em que a conclusão de um argumento segue necessariamente as suas premissas. E aí ele fala que premissas vem do latim e significa que foram colocadas antes, ou seja, como se fossem as alternativas. São as proposições, os enunciados que antecedem a conclusão e a sustentam. A passagem das premissas para a conclusão chama-se inferência. Então, as premissas são enunciados que antecedem a conclusão de algo. E aí, seguindo, ele fala: entre as definições mais clássicas em relação à lógica, podemos descrevê-la como um modo de estudar os métodos e as formas de argumentação. A lógica preocupa-se em analisar as condições que levariam à conclusão do argumento após o anúncio das premissas. Leia atentamente os exemplos a seguir. Ou seja, a lógica, né? Ela é um modo de se estudar algo, tá? Através das formas de argumentação. Ou seja, eu analiso, tá lá, algo para me estudar. Então, eu vou analisar as premissas, que seriam os enunciados, que vêm antes da conclusão, para que eu consiga chegar na ideia de que essa conclusão ela é sim verdadeira ou não, essa conclusão é falsa. Então, eu faço uma análise. Na verdade, a lógica é um método de estudo, tá? Então, como naqueles que eu coloquei na aula passada para vocês, né? Umas situações de lógica, na qual vocês tinham que fazer o quê? Vocês tinham que analisar a situação, né? Os argumentos que eram dados para vocês, para que vocês pudessem chegar numa conclusão, ou seja, numa resposta. Às vezes, a sua resposta não era correta, não era verdadeira. Por quê? Porque você não prestou atenção nas premissas, nos enunciados que aquela questão trazia para você. E é o que acontece nas avaliações também. Muitas vezes as avaliações de vocês, está lá, assinale a única alternativa que não é verdadeira. Ou assinale a alternativa falsa, alguma coisa assim. E aí você se confunde, você em vez de marcar a que não é verdadeira, você acaba marcando a verdadeira, porque você não prestou atenção no enunciado da questão, no que a questão estava querendo. Então, por pressa, você leu por cima e já marcou, sem ler e saber exatamente do que se tratava. Continuando aqui. A lógica preocupa-se em analisar as condições que levaram à conclusão do argumento após o anúncio das premissas. Leia atentamente os exemplos a seguir. Então, nós temos aí: todos os elefantes são mamíferos. Quando ele fala que todos os elefantes são mamíferos, eu tenho uma premissa geral, tá? É uma premissa que ela realmente é verdade. Todos os elefantes são mamíferos. Aí ele fala, na segunda premissa:
Ora, todos os leões são mamíferos. Agora vamos à conclusão. Portanto, todos os leões são elefantes. Então, se você analisar as premissas, premissa 1 e premissa 2, você vai concordar que elas são verdadeiras. Porém, a conclusão dessa lógica, que a gente chama de silogismo, está errada. Por quê? Todos os leões não são elefantes. Então, por que isso? Para que vocês entendam que, mesmo que as premissas elas sejam verdadeiras, não significa dizer que a conclusão também será. Então, fiquem atentos a isso. A lógica pode ser definida como um instrumento que contribui para um pensar mais articulado e rigoroso. A lógica se dedica a analisar os métodos e as técnicas de construção do discurso. Além disso, investiga as validades das argumentações. O pensamento lógico é constituído por 3 partes: o termo, a proposição e a própria argumentação. Então, se atentem a isso aí. O pensamento lógico, ele é dividido em 3 partes: o termo, a proposição e a própria argumentação. As premissas estão localizadas nas 2 primeiras afirmações. Nesse caso, todos os elefantes são mamíferos, ora todos os leões são mamíferos. São 2 premissas, premissa 1 e premissa 2. A partir do enunciado delas, podemos tirar uma conclusão. Ou seja, portanto, todos os leões são elefantes. A partir da premissa 1 e premissa 2, eu cheguei numa conclusão. Eu analisei a lógica e cheguei numa conclusão. Ao analisarmos rigorosamente o argumento, percebemos que ele não é válido. Foi como a gente percebeu agora, que essa conclusão final não é válida. Nesses simples exemplos, percebemos a necessidade de ficarmos atentos e lermos com clareza os enunciados, que foi o que eu falei na questão das avaliações. Muitas vezes, o enunciado diz uma coisa e você, ao marcar ou ao responder, conclui errado. Por quê? Porque você não prestou atenção nas premissas, no enunciado. De acordo com o filósofo Aristóteles, a lógica pode ser segmentada em lógica formal, ou também chamada de menor, que ela abrange operacionalização correta dos pensamentos, caso as regras sejam exercitadas corretamente. Logo definimos o raciocínio como válido. Então, essa questão da lógica formal significa dizer que o raciocínio ele vai ser tido como um raciocínio válido, diferente desse raciocínio que a gente chegou nessa premissa superior aí. Lógica material ou lógica maior. Engloba as operações de pensamento aplicadas aos objetos a serem conhecidos. Fazendo um recorte transversal, pode-se concluir que a lógica formal se dedica aos pontos de conexão do pensamento, ou seja, a gente vai juntando os pontos para chegar numa conclusão. Enquanto a lógica material avalia a coerência entre o raciocínio e a realidade estudada. Ou seja, na lógica material, ele faz uma avaliação se tem coerência entre as premissas e a conclusão. Argumento, termo e preposição, que são as 3 partes na qual são divididas a lógica, tá? Então, nós temos aí. O mercúrio é um metal. É a proposição 1. Ora, o mercúrio não é sólido. É a preposição 2. Esses 2 são chamados de premissas, que, como eu falei, esses 2 enunciados que antecedem a conclusão são chamados de premissas. Logo, algum metal não é sólido. Então, com base nas 2 premissas, 1 e 2, eu cheguei à conclusão de que logo algum metal não é sólido. A proposição consiste no enunciado pela qual negamos ou afirmamos algum conceito. Em todos os elefantes são mamíferos, que é aquele exemplo 1, temos uma proposição em que o termo mamífero iguala-se ao termo elefante. Ou seja, todo elefante é mamífero, todo é M.
As proposições podem ser distinguidas pela qualidade e pela quantidade. A extensão dos termos é a amplitude de um termo, isto é, a coleção de todos os seres que o termo designa, se é universal, particular ou singular. Observe os exemplos. Todo paulista é brasileiro. Alguma mulher não é justa. Vamos ao princípio da lógica agora. Então, estão vendo que mesmo que esse assunto de lógica, resumidamente, ele é muito legal de se analisar, porque ele mexe muito com a nossa mente, né? Ele nos leva, a lógica nos leva a raciocinar. Coisa que, infelizmente, se a gente parar para analisar, no mundo de hoje, onde nós temos respostas muito rápidas e com muita facilidade, nós deixamos de raciocinar tanto. Por exemplo, num aparelho celular, você tem o número de todo mundo. Você pega lá o número de alguém, salva no seu celular, e toda vez que você quiser ligar para alguém ou mandar uma mensagem, você vai lá no nome da pessoa e manda. Quem de vocês tem um número de telefone de alguém decorado? Então, o que é que pode acontecer? Você pode ter de um ou outro, do pai, de uma mãe, enfim. Mas o de todo mundo que você conhece, você não tem. Porque nós não temos esse hábito de decorar os números. Porque nós já temos a facilidade de uma agenda telefônica. Quando a gente manda uma resposta, a gente fica naquele imediatismo, que era a resposta para ontem. Né? Acontece muito comigo nessa questão das aulas online. O aluno manda uma pergunta e na mesma hora eu já encho de interrogações, assim, para me responder, tipo, imediatamente, como se só existisse ele no mundo. E aí, por que nós somos assim? Porque nós estamos na era do imediatismo. Tudo tem que ser respondido instantaneamente. Antes, quando você queria comunicar algo a alguém, você enviava uma carta e essa carta levava longos dias até chegar ao destino final. Quando a pessoa lia, aquela carta, aquela notícia nem era novidade mais, porque ela às vezes já fazia um mês que aquilo ali tinha acontecido. Aí a pessoa ia responder e enviava a carta mais um mês para frente. Ou seja, você tinha que aguardar com paciência a resposta. Imagine se isso fosse nos dias de hoje. O povo tinha um treco, porque o povo não espera nem um segundo pela resposta. Imagine um mês, 2 meses, né? 6 meses para uma resposta. Se não fosse pelos correios, era de navio. Levava, tempão para chegar ao destino. Então, por conta dessa instantaneidade, dessa questão de querermos que tudo seja imediato, as respostas, tudo, o que é que acontece? Nós perdemos essa questão do raciocínio, de parar para analisar as coisas com atenção, com cuidado, porque tudo nosso é rápido. Eu quero ser o mais rápido, eu quero terminar logo, urgentemente, né? Quantas e quantas vezes eu não passo uma atividade e às vezes eu cronômetro pelo tempo da aula. Digamos que a aula tem 20 minutos. Em 10 a pessoa me mandou uma atividade. Essa pessoa não assistiu a aula. Essa pessoa já está com uma dúvida em 5 minutos de aula. Essa pessoa não assistiu a aula. Com dúvida na atividade, né? Essa pessoa não assistiu a aula. Então, por quê? Porque as pessoas querem ir diretamente para o final. Elas não querem percorrer o caminho. Elas querem começar e já pular para o final, para a conclusão. Elas não analisam as circunstâncias que levaram àquele final. Então, por conta disso, o raciocínio lógico é algo que pega muita gente nas provas, nos vestibulares da vida. Por quê? Porque colocam situações de raciocínio utilizando a lógica e as pessoas, por conta desse imediatismo, desse mundo corrido em que tudo tem que ser feito imediatamente, elas não leem com atenção e calma, não se apegam aos detalhes, se apegam aos fins
e erram. Elimina assim, ó, rapidinho as pessoas de concurso, de tudo. Por quê? Por falta de atenção. Pode ver, quando vocês estão respondendo algo de raciocínio lógico, aquelas questõezinhas que eu passei na aula anterior, que vocês viram as questões de lógica, quando deu a resposta, vocês ficaram, eu não estou acreditando nisso, não. Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não analisei isso antes? Estava na cara. Por quê? Porque o imediatismo, né? Então, raras são as pessoas que param para analisar com calma, paciência, cada detalhe. Como dizem, a pressa é inimiga da perfeição. Isso é um fato, viu? Continuando. O princípio da lógica. Segundo Aristóteles, a lógica está fundamentada no princípio da identidade, que por sua vez se desdobra em mais outros dois. O da não contradição e o do terceiro excluído. Vejamos abaixo. De acordo com o princípio da identidade, preste atenção nisso aqui, tá? Esses princípios da lógica é bem legalzinho para vocês entenderem. Se um enunciado ele é verdadeiro, ou seja, se a premissa é verdadeira, então ele é verdadeiro, ou seja, A é igual a A, todo ser é idêntico a si mesmo. Então, nos princípios da lógica, segundo Aristóteles, a lógica está fundamentada no princípio da identidade, que inicialmente ele fala que, de acordo com o princípio da identidade, tá? Se o enunciado é verdadeiro, consequentemente, tudo é verdadeiro. Tudo. O princípio da não contradição, ou o princípio da contradição, afirma que nenhum enunciado pode ser verdadeiro e falso, não sendo provável afirmar e negar ao mesmo tempo. Assim, duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras. E ele quer dizer o quê? Se a preposição 1 for verdadeira e a preposição 2 for falsa, elas não podem existirem, porque não pode existir uma afirmação e uma negação ao mesmo tempo, então não vai existir uma conclusão. É assim, duas proposições contraditórias não podem ser verdadeiras. Se for verdade que alguns humanos não são justos, é falso afirmar que todos os seres humanos não são justos. Então, se por acaso vocês encontrarem uma preposição verdadeira e uma falsa, não tem como a conclusão ser verdadeira, tá? É isso que ele quis dizer, resumidamente. Toda conclusão vai ser falsa se uma das premissas forem falsas. O princípio do terceiro excluído, ou princípio do meio excluído, afirma que um enunciado ou é verdadeiro ou é falso, não havendo um terceiro valor. Assim, não existe proposições meio certas, como afirmou Aristóteles. Entre os opostos contraditórios não existe o meio, ou seja, ou as premissas, as duas são verdadeiras, ou as duas são falsas. Não pode ter uma premissa mais ou menos verdadeira, mais ou menos falsa. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não tem como ser diferente. A argumentação consiste em um discurso em que encadeamos proposições para chegar a uma conclusão. Toda estrela brilha com luz própria, premissa maior. Ora, nenhum planeta brilha com luz própria. Conclusão, logo, nenhum planeta é estrela. Então, nós temos duas proposições, tá? Verdadeiras, com uma conclusão verdadeira. Se eu tivesse uma proposição verdadeira e outra falsa, a conclusão imediatamente seria falsa, de acordo com o princípio da lógica aristotélica. Continuando. No exemplo exposto anteriormente, estamos diante de uma argumentação composta de três proposições, em que a última, a conclusão, deriva logicamente das duas anteriores. Aristóteles denominou esse tipo de argumentação de silogismo, a ligação de dois termos por um terceiro. No exemplo, temos luz, estrela e planeta. Conforme a posição ocupada, na argumentação nós temos os termos médio, maior e menor. O termo médio aparece nas premissas e faz a ligação entre os dois termos, que é luz. Que a luz liga o planeta e estrelas.
o termo maior aparece na premissa maior e na conclusão, que é a estrela. E o termo menor aparece na premissa menor e na conclusão, que é planeta. Veja o exemplo abaixo. Todo inseto é hexapode, tem 6 patas. Ora, todo inseto é invertebrado, logo todo hexapode é invertebrado. Neste caso, todas as proposições são verdadeiras. No entanto, a conclusão é inválida porque nada se pode concluir. E aí, nós temos as regras do silogismo que eu quero deixar para uma próxima aula, tá? Eu quero pegar essas regras do silogismo e detalhar bem direitinho para vocês aqui, para ficar mais claro, tá? Então, agora, eu quero que vocês assistam um vídeo que ele vai trazer meio que um resuminho sobre o que é lógica e tal. E dentro desse vídeo também tem algumas situações de lógica, que é o que eu vou querer como atividade, tá? Então, novamente, vocês vão copiar no caderno as situações de lógica que o vídeo vai trazer para vocês. Aí vocês dão pausa, respondem de acordo com o que vocês acreditam que seja, e depois dá play no vídeo para ver se a sua resposta está correta ou não. Vai funcionar da mesma forma que funcionou na aula passada, ok? E é isso. Aí na próxima aula a gente conclui esse capítulo 4, se Deus quiser, tá? Que eu quero detalhar ele bem legalzinho para vocês. Combinado? Então, assistam o vídeo com bastante atenção para pegar todo o exercício que tem que ser feito. E bom final de semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal. Em um país distante havia um velho rei. Ele tinha 3 filhas, Guilhermina, Genoveva e Grisel. Estando prestes a morrer, ele tomou uma decisão. Resolveu dividir a sua herança entre suas filhas. Para isso, ele fez um teste com elas. Ele mostrou a elas 5 pares de brincos idênticos. Só mudavam as pedras. Eram 3 de esmeralda e 2 de rubi. Ele vendou os olhos delas e escolheu brincos aleatórios e colocou nelas. Ganharia a herança aquela que afirmasse qual pedra estava no brinco da sua orelha. A primeira tentativa foi de Guilhermina, que, tirando a venda dos olhos, olhou o brinco das suas irmãs e não conseguiu afirmar qual era a pedra do seu brinco. E acabou saindo brava. A segunda a tentar foi Genoveva, que, olhando os brincos de Grisel, não sabia se os seus eram de rubi ou esmeralda, e saiu brava, como a Guilhermina. Grisel, por sua vez, antes mesmo de tirar a venda, disse corretamente qual era a pedra do seu brinco.
e ainda explicou como ela sabia disso. Com isso, ela herdou toda a herança do seu pai, porque ela realmente tinha acertado. Agora é a nossa vez. Qual era a pedra do brinco de Grisel? Vamos descobrir isso juntos? Eu tô com dor no dente. No dente? Peraí que eu vou pegar um remédio. Ó, toma esse remédio de pressão aqui. É de pressão, mas ele é muito bom, tá, filha? Mãe, mas você não é médica. Toma logo, menina. Eu sou sua mãe. Que eu comprei na loja do Carlos. O Carlos? Mas ele não é negro? Será que é confiável?
5 dias. No quarto dia, acredita que eu fui roubada? Sério? Sério, nunca mais volto lá no Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que todo mundo lá rouba. Mãe, você viu minha meia? Ai, meu Deus, cadê minha meia? Semana de prova, eu preciso daquela meia, senão eu vou mal nas provas. Achei a minha meia aqui. Ai, eu tenho que usar essa meia, porque se eu não usar essa meia, eu vou mal na prova. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu te achei, meia. Ai, meu Deus, agora eu vou bem na prova, só porque eu tô com essa meia.